Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Varejo, um podcast que conecta história, propósitos e pessoas. Pessoas apaixonadas pelo varejo, pessoas apaixonadas por pessoas. Eu sou Rodrigo Faria, executivo de mais de 20 anos em varejo e em franquias, e vou ser o host desse programa representando o Grupo Rossetti e as nossas marcas. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar o nosso primeiro convidado do Conexão Varejo. Ele é graduado em Comunicação Social, com especialização em Marketing, Vendas e Pessoas. Atua em treinamento e consultoria há mais de 30 anos, em diversos projetos e segmentos. É autor de diversos livros sobre atendimento e vendas. Eu particularmente adoro os 5 sentidos no relacionamento com o cliente. E ele é colunista em diversos canais de conteúdo, falando sobre varejo, vendas, segmento de farmácia, que é muito forte, beleza, dentre outros. O que pouca gente sabe é que ele é uma pessoa com uma energia sempre lá em cima, que fica vermelho quando se empolga, mas não tá bravo, e que tem tanta história para contar que a gente passaria dias aqui falando sobre o nosso podcast. Eu tenho prazer em apresentar também um amigo, né, que é sócio-diretor do Grupo Xerto. O Grupo Xerto é uma das maiores e mais relevantes consultoria em varejo e negócios e franquias aqui do Brasil, né? E eu tenho aqui Américo José, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui falando com você e dentro de uma empresa que, com todo respeito, né? Não são todas as empresas que conseguem ficar aí tantos anos no mercado, mais de 80 anos praticamente, dentro desse mercado de varejo. E sempre entregando e sempre se conectando, né, com marcas fortes, né? Então, eu acho que para mim é um orgulho muito grande estar aqui abrindo esse podcast, falando para a Conexão Varejo e conversando com todos vocês, falando um pouquinho das coisas que a gente gosta de fazer, né, Rodrigo? Porque varejo é alegria, né? Varejo não pode ter tristeza, o varejo é dinâmico, o varejo é rápido, né? O varejo, ele sempre tem que responder uma pergunta, né? O cliente não quer saber o que você fez para ele ontem, ele quer saber o que você está fazendo hoje. Então, não adianta viver, porque o varejo não vive de passado, né? Quem quer viver de passado vai sair do mercado, né? O cliente que sempre quer saber o que você está fazendo para ele hoje. E é isso que a gente tem que falar. E esse é o nosso varejo. É o varejo do movimento, é o varejo de vida. Aqui vocês já vão perceber que a gente tem muita história, né? O episódio número 1, a gente vai poder contar sobre isso, e o nome do nosso podcast é Conexão Varejo, né? E aí a gente sempre vai trazer pessoas que se conectam com pessoas, né? Vou contar um pouco de como o Américo e eu nos conhecemos, né? Mas sempre a gente busca, né, essa conexão, que é o forte da nossa rede, é o que é o forte de um grupo que tem as suas marcas e que tem tanta história, né? O Américo, como eu já comentei, ele é um amigo de mais de 10 anos, né? Eu já fui aluno dele, né? Na verdade, eu falo que eu comecei como fã, de fã eu virei aluno, de aluno eu virei parceiro, e agora tenho o privilégio de falar que de parceiro eu virei amigo, né? Então eu participei de vários cursos que ele ministrava, depois a gente participou juntos, né? Eu o convidei para ser mestre, né? Eu fui como professor também, né? Eu convidei ele para ser mestre de cerimônias numa convenção de franqueados, numa franquia que eu trabalhava, e a partir daí a gente começou essa jornada de parcerias, conteúdos, palestras, Muito legal, Franchise muito University bacana, muito e por aí bacana. vai, né? Mas, Américo, eu sei que a sua trajetória começa bem antes do momento em que a gente se conheceu, né? Muito Sim, tempo de sim. mercado. Eu queria que você comentasse um pouco de onde surgiu toda essa habilidade de comunicação, de sala de aula, de histórias, para falar do varejo, de atendimento e vendas, porque eu sei que a sala de aula foi onde você começou a trazer aquilo que você aprendeu, mas você já vinha aprendendo de muito antes, né? Isso é bacana, é uma história... Rodrigo, eu comecei a falar quando já entrei no mercado de trabalho, né? Eu tive aquela profissão, aquele emprego que muitos que estão aqui me ouvindo sabem o que é. Eu fui office boy, né? E aí dentro de office boy eu fui crescendo dentro da empresa e terminei trabalhando na área de recursos humanos. E eu era molecão, trabalhava na área de RH, chegou um momento que fui fazer um curso de plano de carreira, né? O que é o plano de carreira? Você entra na empresa por uma área e você tem como desenvolver até chegar
a diretor dentro da empresa, até subir dentro de uma escala, então eu desenhava esse tipo de coisa. E na época aconteceu uma coisa muito gozada. Foi o lançamento de um carro. Não vou falar o carro aqui, senão todo mundo vai me chamar de velho. Mas foi o lançamento de um carro muito bacana. E eu estava lá, fui no lançamento, eu trabalhava com o pessoal da Ford, e eu fui no lançamento desse carro, achei o carro maravilhoso, me apaixonei pelo carro. 2 dias depois, o carro não estava nem na concessionária, me aparece o carro na porta de um bar. Nós estávamos lá batendo papo, naquela coisa de fim de tarde, quando termina o expediente, e de repente para o carro na porta. Eu olho e falo, pô, mas como assim? O carro já está circulando? E aí quem desce do carro, Rodrigo? Um vendedor. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, eu estou no lugar errado. Sabe, quem ganha dinheiro é vendedor, eu quero virar vendedor. E aí, então, começou a minha história. Eu comecei a trabalhar com vendas, eu virei vendedor, a empresa não quis me passar para a área comercial, eu pedi demissão e fui ser vendedor. Trabalhei como vendas um tempo e depois dessa história de venda, eu me redescobri novamente com consultoria. Eu fui participar de um curso, desse curso que eu participei, na época era na DVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, eu fui participar desse curso e lá eu comecei a falar bastante. E o professor virou e falou o seguinte, cara, para te dar essas respostas, você tem que participar de um outro curso que eu dou na Fundação Brasileira de Marketing. E aí eu peguei e falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar esse daqui, como é que eu vou pagar o curso na Fundação Brasileira de Marketing? E ele me convidou para ser assistente. Eu fui assistir o curso como assistente dele, entregava papel e tal, e aí eu comecei a me apaixonar por essa área. E a partir desse curso, eu e o professor, né, eu comecei a virar realmente um assistente dele, porque ele dava muito curso de final de semana, porque na época ele era diretor de um banco, e ele trabalhava durante a semana e final de semana ele dava curso. E eu virei o assistente dele. E do assistente eu comecei a me desenvolver e a partir daí, então, eu comecei a viver, né, a consultoria, mas vivendo muito o varejo. Porque eu sempre defendi, Rodrigo, que o varejo acontece, não tem escritório de varejo, né? O varejo acontece no campo. O varejo, para trabalhar no varejo, você tem que olhar o varejo. Então, eu sempre procurei olhar para o pessoal de gestão, quem que tomava conta da loja, o que esse cara precisava, porque não é o pessoal do escritório. E aí você começa a viver e me trouxe até aqui. Né? Depois acabei entrando de sócio dentro do Grupo Xerto, e aí aumentou muito mais ainda meu conhecimento e minha experiência. Que legal. Acho que um dos cursos mais icônicos, né, tanto do Grupo Xerto, mas do mercado de franquias como um todo, é a Franchise University. Sim, né? sim. Eu já fui aluno da Franchise University e já participei com o Américo. Você deve estar no número aí de mais nós de 80... estamos indo para 83, né? Para a FU, Franchise University número 83. Rodrigo, só por uma curiosidade, tá? Esse curso, quando foi lançado, quando o Marcelo lançou esse curso, ele imaginava que ele ia fazer 2 turmas. E aí você imagina que nós já estamos na turma número 83, sendo que nós fazemos 3 turmas por ano. No passado, chegamos a fazer 2 turmas por ano. Então, eu posso dizer o seguinte, esse curso, tudo que você tem sem medo, né? Tudo que você tem de curso no mercado que fala de franquia é oriundo desse curso. Tudo saiu desse curso. É um curso de 1 semana. Bom, você conhece bem, é 1 semana de curso que você tem uma atualização sobre franquia. E aqui eu vou trazer a primeira pergunta, porque eu posso imaginar, e por ter vivenciado, ele é um curso, como você falou, formou muitos profissionais, muitas franqueadoras, é isso aí. muitos executivos. E você deve ter visto aí projetos que foram muito bem sucedidos, né? Sim, que você pegou lá na origem e que era uma ideia de franquias, que estava estudando franqueabilidade, etc. E que depois virou grandes projetos, e ao mesmo tempo você também deve ter visto muitos projetos que eram muito legais no papel, mas que depois não avançaram. O que você acha que foi um perfil preponderante para dar ou não dar certo dentro dessa estrutura? Rodrigo, o mercado de franquia, ele vem evoluindo, né? Ele vem evoluindo muito. No passado, ninguém entendia direito de franquia. Se a gente voltar 30 anos atrás, né, você vai perceber que ninguém sabia o que era franquia. A franquia começou a movimentar nesse mercado, ela começou a criar forma
né? Tem o quê? 20 anos, né? 18 anos, 15 anos, porque até então os dois lados não estava claro a definição de papéis do franqueado e do franqueador, era uma mistura muito grande. Né? O franqueador, por exemplo, qual é o chapéu que o franqueador tem que colocar e qual é o chapéu que o franqueado tem que colocar? Eu acho que isso tem que deixar muito claro. Por quê? O sucesso das empresas que a gente olha hoje, das franqueadoras, é um sucesso porque o franqueado e o franqueador definiram claramente o teu papel. Então, se você fala assim, mas Américo, fala uma marca que foi sucesso, tal, Havaianas. Havaianas foi sucesso. Por quê? Porque ela nasceu dentro de um planejamento, ela não teve pressa de alcançar o mercado, ela criou produto para aquilo acontecer e ela foi se desenvolvendo. E foi um projeto que nasceu dentro da Xerto. Se eu pego um outro projeto, por exemplo, Oakberry. Poxa, a Oakberry hoje era uma marca, contando um pouquinho da história deles, a Oakberry nasceu num shopping, cidade de São Paulo. Praticamente os caras foram lá bater na porta, por favor, deixa eu entrar aqui. Por quê? Porque os shoppings da cidade, de uma maneira geral, não estavam aceitando. Porque o que um grupo de meninos, tá certo? Ia montar, novo, né? Ia montar uma marca, e só que eles não tinham. O pessoal queria um monte de exigência para entrar no shopping, o Oakberry não tinha essa exigência. O que eles tinham era muito trabalho. Mas eles se organizaram de tal maneira que, quando nasceu a primeira loja, era um shopping novo, era um shopping que tinha uma vacância, tinha espaço dentro do shopping, então eles aceitaram. Então, o shopping Frei Caneca, o shopping Cidade de São Paulo foi o primeiro lugar que parou ali uma Oakberry. E a partir daí todo mundo conhece a história do Oakberry, que está presente em todos os lugares. Agora, qual é o sucesso disso? Novamente, hoje, quando você tem um franqueado fazendo o teu papel e o franqueador fazendo o teu papel, essas marcas vão ter sucesso. Por quê? Qual é o papel do franqueador? O franqueador, por exemplo, o papel dele é desenvolver o negócio, é zelar pela marca, o DNA da marca, é criar produto, é criar sistema, é gerar recursos para que o franqueado possa operar na ponta. E qual é o papel do franqueado? É fazer acontecer, é pegar tudo isso que a franqueadora montou e colocar em prática, criar a equipe de vendas, vender, porque o papel do franqueado é vender. A franqueadora oferece para ele todos os recursos para ele fazer gestão. Agora, qual que é o papel dele? Vender, é abrir a loja no horário, é colocar uma equipe, é treinar a equipe, é vibrar com a equipe, sabe? É fazer realmente as coisas acontecerem no ponto de venda. E aí você não tem por que não ter sucesso. Porque se você tem um produto bom, uma marca boa, você tem sistema, você tem apoio, qual o problema? É vender. Vai ter os problemas que o mercado ocorre. De repente, sabe, apareceu a pandemia. Poxa, isso aí não tem controle, sabe? Mas, em compensação, você vê as marcas que foram fortes no mercado, elas atravessaram a pandemia, atravessaram tudo. Então, dentro da Xerto, tem projetos que, muitas vezes, a pessoa não está preparada. Nós chegamos uma vez, Rodrigo, a falar para uma empresa o seguinte: o dinheiro que você vai investir no projeto de franquia, investe dentro da sua empresa. Desenvolve ela primeiro. Depois nós vamos pensar em franquia. Porque a sua empresa não está pronta para receber franqueado. Você não consegue administrar à distância a sua operação. Como é que você vai colocar isso na mão de um franqueado? As empresas de sucesso, as marcas que nós trabalhamos de sucesso, você pode ter certeza, elas tinham um planejamento, porque muitas empresas querem franquear, mas não fazem esse planejamento. Então, quanto maior o planejamento, menor é a possibilidade de erro. Quanto menor o planejamento, maior a possibilidade de erro. Acho que o ponto que me chamou a atenção, quando você falou da Havaianas, você falou que eles respeitaram o tempo ali, né, de programação, sim, de planejamento e tal. E me parece que os que não foram bem-sucedidos é o que tiveram ansiedade de ir já para o fim da história antes de estruturar o começo, né? Toda a fundação que é fundamental, seja para reerguer uma marca ou para construir do zero. Você pega uma outra marca, Rodrigo, que é uma marca gostosa, é alimentação, Casa Balduco. Né? A Casa Balduco, quando nasceu, fala um pouquinho dela. A Casa Balduco é bacana, porque eu acompanhei até todo o processo, até ajudar
na montagem da primeira loja, estava lá amarrando panetone. A família Balduco é uma família voltada para varejo, né? Uhum. Eles têm uma paixão por varejo. A família chega, por exemplo, no supermercado, elas entram na prateleira onde tem os produtos da Balduco e, se tiverem, elas arrumam o produto. Elas colocam os produtos todos dentro da sequência, sabe? Elas arrumam tudo. Elas são apaixonadas pelo varejo. Quando nasceu a Balduco, eles montaram a primeira loja, a segunda, a terceira, trabalharam essas lojas, para depois eles pegarem essa loja e falar, agora nós vamos franquear. Uhum. E aí o detalhe, eles escolheram o franqueado. Qual é o perfil do franqueado que eles foram buscar? Eles foram buscar os primeiros franqueados da Casa Balduco, eram pessoas que iam operar, não era um investidor. Eram pessoas que tinham capital para montar a loja, mas elas precisavam recuperar o capital, porque era o dinheiro da vida deles. É o dinheiro que eles conseguiram juntar. Então, eles não podiam perder aquele dinheiro. Não é aquele negócio, se perder, perdeu, está tudo certo, a gente tem outro. Não. Então, foi muito bem escolhido os primeiros franqueados da Casa Balduco. Depois que esses franqueados, sabe, trabalharam, a marca estava legal, estava dando resultado, estava atingindo, aí começou a franquear. Porque na Balduco teve uma mudança. Qual é a mudança que teve na Casa Balduco? Quando ela nasceu como um armazém e dentro desse armazém, era um café. Mas um café simples, para a pessoa tomar enquanto ela fazia a compra. Por quê? Porque na época era aquela coisa da minha família para a tua família. Então, o armazém representava aquela coisa de avós, aquela coisa de família, os produtos ali colocados. Só que os clientes começaram a entrar na Casa Balduco e permanecer. Eles não queriam sair de lá. Eles queriam ficar lá dentro da Casa Balduco. E aí, moral da história. Saiu de produto para serviço. Começou a aumentar o serviço, começou a aumentar o serviço de café. E hoje a Casa Balduco, a gente brinca que é uma grande cafeteria com empório dentro. Então, você vê o sucesso, acompanha o sucesso deles, que vocês vão ver, e tem muito mais outras marcas aí no mercado, que se você olhar, ela tem. Você vê, por exemplo, marcas aí, que eram marcas pequenas, que chegaram no nível de crescimento. Você olha, por exemplo, uma Fini, que é doces. A Fini, por exemplo, ela demorou um pouco para colocar o projeto de franquia deles no ar. Por quê? Porque eles queriam ter segurança. E hoje a Fini dá uma... Eu aprendi uma coisa na Fini que é bobagem, mas quando você vê o exemplo, é muito claro. O quiosque da Fini, ele te dá um dinheiro. Tá? Então, você tem o quiosque, mas só que você não está satisfeito, porque você precisa ganhar 2 dinheiro. Então, ele vai te falar, monta o segundo. Porque esse daqui vai te dar somente esse dinheiro, você não vai conseguir ganhar mais daqui. E muitas vezes, Rodrigo, uma coisa que acontece muito em franquia é que o franqueado faz uma projeção de ganho acima do lugar que ele está. Muitas vezes a loja foi projetada para aquele tipo de serviço, onde ele só tem o atendimento, é atendimento mesmo, é puramente isso, ele não tem e-commerce, não tem nada. A loja é projetada para um faturamento. Se ele ficar naquela postura de varejo, de varejista, que é abrir a loja e ficar esperando, porque como é que fazia a venda no passado? A venda no passado no varejo era assim, você montava, era igual aranha, você monta uma teia de aranha, quer fazer sua vitrine, arrumar sua loja, e fica ali paradinho, esperando o cliente chegar. Quando o cliente chega, cola, você vai lá e puf, e pega ele. Isso não existe mais. Hoje a venda no varejo é que nem a leoa, você tem que ir atrás da caça. Você está no shopping, você está com a sua loja, mas você tem que ter uma relação com a comunidade que você está inserido. E aí aquela loja ela vai te dar um faturamento X. E a pessoa se frustra, por quê? Ela está ganhando dinheiro X, mas ela sabe que tem competência para ganhar mais, mas só de onde ela está, ela não vai tirar mais. E aí ela começa a criticar o negócio. E não pensar que ela deveria montar uma segunda operação. Porque se ela tem competência para ganhar mais. Legal. É interessante porque me faz lembrar, né? Acho que todo mundo já sabe, eu há mais de 15 anos trabalhei na Associação Brasileira de Franquias, e você contando um pouco da história me fez lembrar os números, né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá, a BF tinha em torno de 500 associados, eram 1.000 franqueadoras no Brasil,
E hoje, quando a gente olha o patamar, são mais de 3 mil franqueadoras. Mais de 3 mil franqueadoras. Você tem aí um volume, não só de associados, mas um volume de novos negócios muito grande, né? E quando a gente pega essa linha do tempo aí de 20 anos, né, de um franchising um pouco mais estruturado, consolidado, o que você acha que mudou do perfil tanto do franqueado quanto da franqueadora? Qual que era o perfil do franqueado que buscava um negócio lá na final da década de 90 e hoje essa situação de você ter um maior volume de oportunidades de negócios, um franqueado mais qualificado? O que você acredita que mudou principalmente, né? Rodrigo, uma das coisas que a gente percebe muito que mudou nessa questão toda da franquia, além daquilo que eu te falei, da definição dos papéis, qual era o comportamento do franqueado há algum tempo atrás, né, nessa década de 90? Ele enxergava a franquia como salvador da pátria. Ele achava o seguinte: eu vou montar uma franquia, tá certo? Eu pego vou lá, procuro lá na Rossetti, né, no grupo, o que ele tem, compro uma franquia, instalo e ela vai acontecer e vai me dar dinheiro. Era como se ele estivesse fazendo um investimento. Então, Rodrigo, quando você olha, o camarada então montava um negócio, né, e ele achava que ele ia ter o negócio pronto, que ele não ia precisar fazer nada. Tá certo? A franquia chegou a ser usada como presente. Na década de 90 mesmo, se a gente for falar na década de 90, você imagina o seguinte: o sujeito chegava lá e falava assim, né? Olha, cara, meus filhos cresceram, se formaram, e a minha esposa fica em casa lá sem fazer nada, eu queria arrumar alguma coisa para ela fazer. Que franquia que você tem aí para eu comprar para ela? Aí você perguntava pro cara, o que ela gosta? Ela gosta de sapato. Porra, legal, se ela gosta de sapato, vamos pegar uma loja aí, uma marca famosa de sapato e vamos comprar. Aí ele comprava, montava a loja lá no Shopping Guatemi, em outro shopping, uma marca famosa, deixava a loja montada, gastava lá 1,5 milhão, 2 milhões, montava tudo e entregava a chave para a esposa. E a esposa olhava aquilo como um brinquedo. Só que depois ele descobria que o que ela gostava era de comprar e usar sapato. Ela não gostava de vender sapato. O negócio dela não era vender sapato. Ela não queria, ela não tinha perfil de administração, de administradora. Ela não tinha um perfil de negócio. O perfil dela era, sabe, ela tinha que achar algo que se enquadrasse no perfil. E aí, moral da história, começava a dar problema, e aí a culpa era de quem? É da franqueadora. E realmente, eu acho que a franqueadora, o papel dela naquela época, ela queria vender franquia. Hoje, você pergunta o que mudou. A franqueadora, hoje, ela olha e fala, eu não quero esse cara como franqueado. Ela sabe que não é mais volume que vai fazer o negócio dela crescer. Ela sabe que não é volume. O que vai fazer o negócio dela crescer são franqueados competentes. E aí mudou. Por quê? Porque hoje, Rodrigo, a pessoa que compra uma franquia, ela tem que saber que ela tem que trabalhar. Antes dela sair, poder falar assim, poxa, agora minha operação está redonda, ela vai ter que, o primeiro ano dela, ela vai ter que se dedicar ao negócio, porque ela vai aprender, ela vai se aperfeiçoar, ela vai acompanhar, ela vai aprender a lidar com os produtos, lidar com pessoas. Então, no primeiro ano, ela vai trabalhar de segunda a segunda sim, ela vai de sábado e domingo na operação. Não tem esse negócio de falar assim, não, eu sou franqueado, mas final de semana eu não trabalho. Você vai trabalhar sim, porque vai chegar um final de semana que a sua gerente vai faltar e alguém vai precisar abrir a loja. Então, você tem que estar preparado para isso, a não ser que você seja investidor, Rodrigo. Sabe? Hoje, algumas franquias maduras, ela permite o investidor. Então, o que é o investidor? O cara entra, compra 2, 3, 4 franquias e vai fazer gestão daquilo. Vai colocar um gerente em cada um, vai colocar um supervisor de loja e vai administrar aquilo como um negócio, que é diferente da pessoa que compra a franquia para ela tocar, Então, eu acho que a diferença encontra justamente nisso, na mudança do entendimento. Antes, na década de 90, todo mundo achava que comprar uma franquia era ficar rico. A marca ia fazer tudo para mim. Eu ia fazer nada, quer dizer, eu automaticamente não teria que fazer nada. Hoje, as pessoas estão entendendo que 50% do sucesso de uma franquia é responsabilidade do franqueador e 50% é responsabilidade do franqueado.
Não tem essa coisa de falar assim, ah, não, a franqueadora é grande, então ela é responsável. Não, não adianta, porque grandes marcas fecham. Se você olhar as grandes marcas, porque o Boticário tem 4.000 lojas, porque a Cacau Show tem tantas mil lojas, mas fecham. Fecham, não acredita? McDonald's fecha, Habib's fecha. Por quê? Porque nada no varejo sobrevive uma péssima gestão. E isso o franqueado descobriu. Não existe esse negócio de comprar franquia e achar que não vai trabalhar mais. Você pode realmente virar empresário depois de um ano, que você aprendeu a tocar a operação, aprendeu a gerir pessoas. Antes disso, você esquece. E isso é super interessante, porque eu, como executivo de franquias, já tive na minha carteira mais de 1.000 franqueados, sim, né? sim. De todas as redes que eu passei, e eu conheci a história de todos e me aprofundei. Quando o Américo fala da questão de o marido comprar a franquia para a mulher, ou o pai para o filho, porque inclusive tinha uma pesquisa da BF que trazia o motivo de encerramento de unidades e tal, isso aparecia bastante. Isso não tem nada a ver ao fato de ser a mulher ou Não de ser o importa filho. quem é, não Isso importa. era muito mais voltado pelo comportamento, né? Sim. Porque eu tive irmãos que se juntaram para montar uma franquia e que hoje tem mais de 30 operações, o pai que deu o presente para o filho, mas o filho entendeu essa responsabilidade de uma forma tão respeitosa, talvez Sim, até sim. com o pai ou com a oportunidade em si, que conseguiu entregar um trabalho, uma evolução, e até esse franqueado especificamente que eu estou pensando, quando ele foi fazer a reunião de expansão com a gente comentou que ele ainda precisava entender um pouco mais da gestão de negócios, porque por mais que ele individualmente fosse um bom perfil de execução, ele precisava gerir pessoas, precisava cuidar. E ele falou, tá bom, entendi o recado. Ele fez o Empretec, se especializou em gestão de negócios, fez vários cursos e voltou. E quando ele voltou, a gente deu a oportunidade de ele ter a primeira unidade. Hoje ele já está com 3, né? Isso numa perspectiva aí de 8 anos, mais ou menos, e está super bem, né? Eu acho que foi uma grata surpresa para o pai, para o filho, para todo mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com comportamento, né? Sim, quando a gente fala do... É se preparar para a coisa, Rodrigo, é se preparar. Não tem jeito. A pessoa, muitas vezes, Rodrigo, pela vida, tem pessoas que acham que sabe tudo. Sabe tudo. Tem pessoas que, sinceramente... Só que quando você vê o resultado dele, está ali o resultado. Se ele soubesse, ele não atingiria aquele resultado. Mas só que na hora de falar, na hora de sentar na mesa, a pessoa não escuta. A pessoa só acha que ela tem razão. Você quer ver um exemplo? Franquia é mais ou menos como o Waze. Nós até já comentei isso com você. A franqueadora, ela é o Waze. Só que o Waze não vai em nenhum lugar sozinho. Ele precisa de alguém para ir, né? Então, quem é? O piloto, é o motorista. O motorista, tá certo? É o franqueado. O Waze está falando aqui para ele, vai por essa rota. E ele está falando o quê? Não vou. Ele não conhece aqui. Esse mercado é meu, eu sei esse mercado. Só que ele esquece que a franqueadora não está falando somente de mercado, ela está falando de estratégia, ela está falando de mercadologia, ela está falando de situações de mercado. Mas ele não, ele quer ouvir a cabeça dele. E a franqueadora fala, não vai aí, ele vai lá, não vai aqui. Tudo bem que pode acontecer, você pode dizer para mim, mas tem lugares como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é importante não somente seguir o Waze, mas não é o Waze que estava errado. O que está errado é a situação política, é outros problemas que tem lá, né? Mas o Waze estava dando o caminho mais curto. Então, a gente tem que entender que o franqueado tem que ter a humildade de querer aprender. Por quê? Tem uma frase do Alf Toffler que fala assim, né? Que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Rodrigo, nós vivemos um novo mercado. Nós vivemos num mercado que nós temos que aprender o tempo todo. Por exemplo, você tem franqueados que não participam de convenção, não quer, ele acha bobagem. Quando ele vai lá, ele não presta atenção, ele não participa de cursos. Muitas vezes tem franqueadora que monta um curso bacana, leva o pessoal, leva o instrutor, leva tudo, convida 30 franqueados para participar, 30 confirmam e 15 aparecem.
Então, você vê, a questão da educação, ela faz parte. E, na verdade, né, se você olhar, Rodrigo, a franqueadora é uma educadora, né? Ela tem que ser vista como uma escola, né? Porque você forma gestores, você forma pessoas para atuar no mercado e gerar emprego. Então, a franqueadora, praticamente, ela é quase uma escola, né? Porque ela vai ensinar o cara a fazer um trabalho. Então, ela está ensinando, ela está dando aula para o cara como faz. Então, eu acho que, hoje, toda vez que a gente olha para o mercado, a gente tem que ver a questão da educação, a questão da formação. Por quê? Muito de nós, empresários, não nascemos empresários. Não existia curso para formar empresário, Rodrigo. Sabe? Não tinha curso para... Você aprende a ser médico, mas você não aprende a ser dono de hospital. Você aprende a ser engenheiro, mas você não aprende a ser, sabe, ter uma empresa de engenharia. Você faz direito, mas você não aprende a gerir o teu escritório, você aprende a trabalhar para os outros. Tudo é falar assim, você vai trabalhar num grande hospital, você vai trabalhar numa uma grande empresa de advocacia, sabe? Você sempre vai trabalhar para alguém. Isso foi que boa parte dessas pessoas aprenderam. Só que, de repente, você deixa de ser empregado e passa a ser dono. E aí alguém te ensinou como é que recruta pessoas? Alguém te ensinou como você motiva pessoas? E aí muda. Você percebe? Então, você tem que ter a humildade, o franqueado tem que ter a humildade de entender que o não saber faz parte do crescimento. Faz parte. Eu não sei, eu vou aprender. Esse caso que você contou da pessoa que foi fazer o Empretec, que foi procurar estudar para aprender a lidar com o varejo, para depois voltar e falar, agora eu estou preparado para abrir e ser seu franqueado. Isso acho que deveria ser regra para todas as franquias. E esse gap educacional ou até de comportamento de oportunidade, ele é tão forte que ainda assim existe um espaço mesmo em mercados super competitivos, né? Você comentando, eu lembrei de um aluno nosso ali da Franchise University, mas que depois você acompanhou muito de perto, que foi a Pizza Crack, né? Sim. Entrou num mercado altamente competitivo. Existiam milhões de pizzarias espalhadas aí no Brasil e pelos bairros, e ele traz uma proposta de entrar nesse oceano vermelho para fazer diferente, diferente na execução. E foi um projeto muito bem sucedido, né? Você acompanhou esse de perto. Sim, a Pizza Crack, por exemplo, ela nasce de uma maneira... A Pizza Crack nasceu dentro de uma comunidade, né? Acho que isso é interessante olhar, né? E, de repente, ela conseguiu um sócio, né? E esse sócio, então, começou a enxergar a Pizza Crack como negócio que podia sair da comunidade e entrar em todos os outros mercados. E, a partir daí, ele criou uma pizza diferente, desde uma marca diferente, que é uma pizza, né, que ela vem enrolada, ensinou como prepara ela e criou um negócio baseado em pizza, que você tem pizza espalhada por todo lugar. Uma coisa interessante que você falou agora. Eu pego uma empresa, por exemplo, chamada Vai Voando. Ninguém conhece essa empresa, Rodrigo. Ninguém conhece. Você perguntar por aí, você conhece a Vai Voando? Não. A Vai Voando, cara, ela tem uma característica que ela nasceu dentro da comunidade. Vamos falar, ela nasceu dentro da favela. Ela foi criada e foi formatada para um negócio dentro da favela. E hoje ela tem mais de 250 espalhadas. E é uma franquia que vende o quê? Passagem aérea. E ela vende passagem aérea para o público da comunidade. Ela vende lá dentro, ela vende pacote de turismo, viagem de passeio. E ela tem uma característica dela, que foi montada na época, sabe como é que ela vende? A sua passagem custa R$1.000, você vai viajar daqui 10 meses. Então vai custar para você R$100 por mês. Você vai pagando a passagem, quando você terminar de pagar, eu emito. Não tem risco. O cara só vai emitir a passagem depois de paga. Você lembra um pouquinho isso? Acho que não era muito da sua época, Rodrigo, mas o carnê do Silvio Santos, do Baú da Felicidade, era assim. Você comprava um carnê, ia pagando ele todo mês, você não era sorteado, mas você podia pegar depois o valor que você pagou, ir na loja do Baú e trocar por eletrodoméstico que você tinha lá dentro. E ele acabava usando o carnê como entrada e você comprava depois, pagando o restante das parcelas. Então, é uma estratégia bacana, foi criada na Vai Voando, que hoje ela era uma empresa da Flytour
e hoje todo mundo faz parte aí de uns grandes grupos de viagem. Em tempos de NRF, né, que a gente está vendo aí toda a movimentação do varejo lá em Nova York, falando de tecnologia e tal, e por mais que os assuntos se repitam, a chegada do IA ali como tendência e tudo, normalmente se volta para a essência do varejo, né? Sim. E esses cases que você trouxe, por mais que existam milhares de ferramentas para você comprar uma passagem aérea, para você poder operar um negócio, etc., você ainda consegue se diferenciar daquilo que é essencial, que é o trabalho de comunidade, o trabalho de pessoas, né? Isso aí. E a Vai Voando, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço, que eu fiz alguns seminários, ajudei lá na formatação do negócio. A gente observa muito, Rodrigo, por exemplo, que o relacionamento deles é muito próximo, e é isso que dá a diferença. Porque muitas vezes uma pessoa que mora na comunidade, ela vai ficar sem graça de entrar numa agência para comprar, mesmo que ela possa comprar. Mas muitas vezes o ambiente, aquilo, ela não se sente confortável, sabe? E aí o que ela faz? Lá na Vai Voando, ela se sente totalmente confortável. Ela entra, conversa, fala, sabe? Então é super importante ter enxergar a característica do negócio que você está fazendo. Rodrigo, hoje a franquia ela envolve todo tipo de negócio. Mas vamos pegar o gancho ali que você falou da NRF, né? Eu tive já algumas vezes na NRF, eu acho bacana, principalmente, né, porque você faz muito relacionamento. Você conhece pessoas, você olha outras pessoas, você escuta coisas de outras comunidades, você percebe que o que está acontecendo hoje lá fora é o que está acontecendo aqui, você percebe, por exemplo, que a gente pode estar distante de algumas tecnologias, de algumas coisas que lá já estão avançadas, mas aqui você já começa a enxergar esse caminho acontecendo. Tem até uma coisa, a Franchise University, por exemplo, quando ela nasceu, ela tinha um pedaço no Brasil e um pedaço nos Estados Unidos. Mas isso há 25 anos atrás, porque nós não tínhamos modelo de negócio para apresentar para o mercado aqui, sabe, para os alunos da Franchise University. Hoje não, já há muitos anos que hoje nós temos modelos de negócio aqui que bate até em alguns modelos de negócio, principalmente no mercado de franquia. Nós somos muito mais humanos, nós somos muito... Tudo bem que o número de franquias por franqueado é um absurdo a diferença, enquanto aqui a média nossa é de 60, mais ou menos, franquia por uma marca. Lá fora, você tem nos Estados Unidos 350, 360 franquias por uma marca. Mas a forma de lidar, eu acho que nós estamos aprendendo mais do que ele da maneira de lidar com os franqueados. Mas você tem um ponto aí que eu acho que a NRF não está discutindo, e que eu acho que isso é um problema seríssimo do varejo, é a questão de mão de obra. Rodrigo, nós não temos mais mão de obra. Nós não temos mão de obra, por exemplo, eles não querem mais trabalhar de final de semana, Rodrigo. Não querem. Eles querem trabalhar de segunda a sexta, como todo mundo. Como tem lugar na Europa que fecha tudo no final de semana. Então, olha a situação. Teve um shopping que tinha uma grande marca, que quando nós chegamos lá, a marca estava fechada, e nós fomos entender por que ela estava fechada, por falta de mão de obra. Não tinha mão de obra para abrir o negócio, para operar o negócio. Então, você começa a entender que eu não sei se a NRF esse ano está discutindo isso, o que fazer. Se eu mudo, eu mudo a semana por 5, no lugar de ser 6 por 1, eu passo a fazer 5 por 2. E o que eu vou buscar de mão de obra? A pauta sempre era sobre a qualificação, né? A qualificação hoje não é mais só a qualificação. Hoje é disponibilidade. É disponibilidade. Você já está até aceitando o desqualificado só para poder suprir porque você um não mínimo, tem, né? Você não tem, por exemplo, eu estava discutindo uma vez com o pessoal de shopping lá de Santa Catarina, por cidade praiana, você conseguir funcionário para trabalhar final de semana na faixa etária do que é o nosso pessoal de 18 a 25. A outra coisa que se discute, Rodrigo, de repente você começa a olhar, o cara para ganhar R$ 1.500, será que ele precisa de emprego, de carteira assinada? Será que os benefícios todos que ele tem aí de governo e ele vendendo aqueles picolézinho aí... Outro dia eu vi um post no Instagram falando o seguinte, se você vender 16 sacolé por dia, você ganha R$ 1.500 por mês.
Qual é o salário que a gente paga? 2.000? Uhum. 2.500? Será que isso Com é encargos, com atrativo? tudo. Uhum. Será que isso é atrativo para a pessoa? Uhum. Só que para nós é caro, porque você pagar um salário de 2.000, você está pagando um salário de 4.000, tá certo? Mas para esse cara que recebe, ele receber esse valor, então nós temos que rediscutir isso. Eu acho que, eu não sei se, sabe, as grandes cabeças, como é que eles estão enxergando isso. Eu sei que muitas vezes em Nova York, eu tenho um amigo que estava falando que tem restaurante que só funciona ou almoço ou jantar, porque ele não tem mão de obra para funcionar o dia inteiro. Faz um turno só. Então, eu acho que isso, com toda a tecnologia, com tudo que nós temos que repensar nisso. E a gente pode até falar assim, mas a conta não fecha. Mas vai ter que fechar, né? Porque isso já é uma realidade e se a gente não achar uma solução, a gente vai ficar refém da falta de mão Nós de vamos obra. ter que dar um jeito, ou embutir isso daí dentro do produto, o valor disso, sabe? Começar a aumentar o valor do produto, não sei, mas vai ter que embutir em algum lugar, porque eu tenho que começar, sabe, a repensar na mão de obra. Porque o jovem que nós temos hoje não é o mesmo jovem de antes. O jovem de antes, ele queria uma carreira, ele queria trabalhar, ele queria... Hoje, não. Tá certo? Quer dizer, hoje ele tem outras visões. Isso até no mercado de consultoria, viu, Rodrigo? No passado, quando você olhava, por exemplo, para Xerto, né? Todo o pessoal das grandes faculdades, BMEC, Fundação Getúlio Vargas, todo esse pessoal corria tudo para Xerto. Corria, porque o negócio era trabalhar em consultoria. Hoje, o negócio é trabalhar em startup. Hoje, o negócio é trabalhar onde eu possa ganhar rápido, onde eu possa crescer rápido, onde eu possa, sabe, buscar resultado rápido. Sabe? Então, até a consultoria, todo o mercado deve estar sentindo isso. Né? Então, acho que isso é uma questão de responsabilidade. E a outra coisa, né, Rodrigo, que continua sendo, é a empresa ter processos e praticar os processos. Que isso vai ajudar muito ela na questão de mão de obra. Porque quando você fala de pessoas sem muita qualificação, essas pessoas precisam de processos cada vez mais claro do que elas têm que fazer. Porque você não pode deixar na mão da pessoa. Sabe? Você tem que treinar, você tem que formar. Então, é o que eu falo hoje, todo gerente para ser contratado, ele deve ser contratado como um gerente treinador. Né? Não só um gerente que fica correndo atrás de venda, mas que ele forme a equipe que vai trabalhar com ele. Porque você não encontra, muitas vezes, vendedores e vendedoras treinados para falar sobre o teu produto. Né? Você encontra entregadores de produto, que a pessoa pega o produto, eu quero aquele. Ela vai lá, entrega e acabou. Muito bom. E isso, na verdade, traz aí provavelmente o nosso último tópico, para a gente não passar aqui o dia, mas você trouxe 2 pontos que eu sou super entusiasta, né? Quando a gente fala de comunidade e de pessoas, né? E principalmente pessoas em comunidade fazendo projetos e evoluções como o Vai Voando, né? Como exemplos que você trouxe. Isso remete àquele conceito do franchising social, né? Que por mais que você tenha uma estrutura de que a franqueadora é responsável por desenvolver sistema, evoluir, etc., e o franqueado operar, no final do dia você tem um grupo de cabeças pensantes, de pessoas com histórias, com experiências e que se juntadas, né, de uma forma obviamente organizada, elas podem somar muito para o todo, né? Sim. Eu repito aqui muitas vezes a frase do o todo é sempre mais importante do que a soma das partes, e ele é sobre uma perspectiva de que se a gente tiver a escutativa, a humildade de saber que eu também posso aprender com o franqueado e que por mais que essa seja a minha responsabilidade, eu vou aprender para depois replicar e voltar isso para a própria rede, eu acho que isso pode ser um caminho, né? Eu acredito piamente que esse é um caminho para que a gente consiga juntos começar a solucionar esse problema que é mundial, de mão de obra, de tecnologia, de utilização. O que você tem visto de projetos de franchising social? O que você acha dessa estruturação de franqueados participarem de comitês, de trazerem ideias para a franqueadora, né? A gente conhece cases desde clássicos como o Big Mac, né? Mas franqueados que contribuíram muito para a evolução de negócios. O que você acha disso como um todo? Cara, eu gosto muito e acho que a participação do franqueado, tá, na franqueadora ele é fundamental. Por quê? Porque o franqueado ele está vivendo o dia a dia, ele está com o bico no balcão. Um outro ponto, Rodrigo, eu costumo falar que quem é o cliente da franqueadora? É o franqueado.
A franqueadora trabalha para o franqueado. E o franqueado trabalha para o consumidor final. Mas se eu não preparo o franqueado adequadamente, como é que eu vou querer que ele venda? Porque é ele que está com a equipe, é ele que comanda a loja, é ele que vai fazer o visual merchandising, manter o visual merchandising, é ele que vai fazer a exposição, é ele que mantém a loja acesa, clara. Você percebe? Não é o consultor. Outro dia eu estava comentando que eu acho um absurdo consultor de campo ou consultor de negócios ir visitar uma loja para ver se ela está em ordem. Se a loja não está em ordem, é porque você contratou o franqueado errado. Porque uma pessoa que trabalha no varejo, ela sabe que ela tem que ter um visual merchandising claro, que ela tem que ter uma arrumação clara, que ela tem que deixar a loja gostosa, ela tem que deixar a loja limpa, ela tem que deixar a loja cheirosa, ela tem que ter pessoas sorridentes. Agora, se um varejista não sabe disso, é porque está errado, ele está no negócio errado. Então, trazer o franqueado para dentro de casa é um caminho muito assertivo. Porque ele pode contribuir, ele pode trazer para nós a vivência prática do que está acontecendo lá dentro. Ele conversa com o consumidor final, nós não conversamos com o consumidor final. Então, ele pode participar. E você pode criar comitês de várias formas. Você pode falar de marketing. Por exemplo, nesse momento, nós podemos criar um comitê para discutir pessoas. Como é que nós vamos fazer para lidar com pessoas? Como é que nós vamos lidar com falta de mão de obra? De que maneira que nós vamos fazer isso? Eu posso ter um comitê para lidar com praias, né? Eu posso ter um comitê para lidar com relacionamento com shopping. Né? Então, eu posso ter comitês de várias formas. Então, eu gosto muito da ideia. E as empresas que fazem isso são empresas maduras. São empresas que querem ter a participação do franqueado. Não tem? Eu acho que é super rico isso. É super rico. Aí muita gente fala assim, mas tem o franqueado tal, ele vai vir aqui para reclamar. Gente, mentira. Mentira. No mínimo, 90% da sua rede, Rodrigo, são de gente boas, gente que querem crescer, gente que acredita na marca, que está a fim de apostar. Agora, sempre vai ter um ou outro que faz parte, cara. Muitas vezes a família lá tem, 5 filhos, tem um moleque chato no meio. Tem um que apronta, que faz. Então, não tem jeito, e não vai ser diferente aqui na nossa rede. Né? Se você olhar a sua rede, por exemplo, você vai ver que você tem 90 ou até mais franqueados que vestem a camisa, que querem vir aqui, que querem acrescentar, que sorri com a marca, que sorri com o marketing, que participa ativamente, e tem alguns que reclamam. Isso é essencial da comunidade, né? Tem condomínio, tem... Em todo lugar, cara, em todo lugar. No condomínio que você mora, é aquela história, Rodrigo. Se você tem um prédio, pensa bem, você tem um condomínio. No teu condomínio tem piscina e tem quadra de tênis e quadra de futebol. Você está velho, você não participa, você não vai na piscina, você não bebe, você não vai lá tomar uma cervejinha, você não desce para bater papo, você não joga nada, você não joga bola, você não tem filhos, você não tem nada, tudo vai ser chato. O barulho vai incomodar, tudo vai ser chato. Você vai reclamar que você está no condomínio errado. Você percebe? Muda para um prédio que não tem piscina, que não tem quadra, que não tem nada, que só tem o elevador, porque aí você só vai reclamar do elevador. Porque não tem outra coisa para você reclamar, entendeu? Então, o franqueado tem que entender que quando ele está no varejo, ele veste a camisa do varejo, veste a camisa. Entender que ele vai ganhar aquilo que ele trabalhou, sabe? Agora, tem pessoas que querem viver fora dessa realidade. O cara não paga a conta, mas está em Ibiza. O cara não paga a conta, você entendeu? Mas fica apostando em restaurantes e tomando vinho de R$ 1.500. Agora, como é que fica essa relação? Alguém não está batendo a conta, algum lugar não está batendo a conta. Se o teu negócio está mal, você tem que segurar isso, que eu aprendi. Né? Se você não tem grana, você não pode gastar. Você tem que segurar, você tem que olhar para a sua gestão, gastar aquilo que você pode. Agora, se aumentar a sua dívida, porque você tem que viver um prazer, desculpa, aí é outros problemas que a gente pode discutir num outro bate-papo, sabe, Rodrigo? O franqueado é um líder dentro da loja dele, ele é o presidente da empresa dele. O franqueado é presidente da empresa dele. Ele tem que entender isso. E o presidente, ele é o exemplo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, a sua atitude fala tão alto
que eu mal consigo escutar as suas palavras. A sua atitude fala tão alto que eu mal consigo escutar as suas palavras. Então, a gente esquece que muitas vezes o funcionário está vendo o teu comportamento. São coisas que você vai discutir. Franquia é uma coisa de família. Nós falamos já isso. A maior parte dos franqueados é marido e mulher. Eles trabalham juntos. Então, muitas vezes, eles levam essa discussão deles, de situação, para dentro da loja. O time todo fica mais preocupado com a situação deles do que com vendas. Então, a gente tem que ter essa consciência como profissional, né, que nós somos empresário, de olhar para isso, de olhar para o mercado, olhar para aquilo que você tem e lembrar, você tem uma Ferrari. Trata a Ferrari como Ferrari. Não adianta você ter uma Ferrari na mão. Quanto custa, por exemplo, uma operação hoje rentável sua? Por quanto o cara consegue vender essa operação? Ela com faturamento lá em cima, ela redonda, tal. Quanto vale? É uma Ferrari que o cara tem na mão. Ou até mais do que uma Ferrari. Mas ele trata ela como um carro velho. E ela larga a Ferrari, dando na mão de qualquer um para dirigir, entrega na mão de manobrista bêbado que vai ralar a Ferrari. Então você começa a perceber que se eu tenho uma Ferrari, eu tenho que cuidar dela. Se o franqueado tem um negócio que ele já investiu, ele tem que cuidar até para poder sair bem. Não adianta ele baixar a guarda e falar, agora eu vou fazer biquinho, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não tem isso. Porque se você tem um negócio, você tem que fazer aquilo crescer para você até sair dele na boa. Porque senão você esquece que você já investiu muito dinheiro ali. Você já gastou muito ali naquele negócio, para simplesmente pegar agora e ficar, sabe, deixando o negócio ser destruído, e perder dinheiro com isso. Ali, sabe? Eu não gosto, tudo bem, mas trabalha nele, deixa grande, faz que nem dono de padaria, não é assim? Os portugueses antes não faziam o seguinte, eles compravam uma padaria caída, injetava dinheiro na padaria, a padaria ficava bonita, colocava cliente, arrumava tudo, depois vendia por 5 vezes mais. Essa era a vida, né? Então o negócio é esse, você não vende loja morta, a sua loja sempre tem que estar para cima. Tem que estar em dia, tem que estar com tributos em dia, tem que estar com a contabilidade em dia para ela ter valor de mercado. Senão ela não tem valor nenhum. E isso é super interessante porque conecta, né? Conecta tudo que a gente está falando, assim. É conhecido por todos que a essência fundamental do franchising é uma franqueadora que detém know-how e que ela trabalha para o franqueado para trazer esse conhecimento. Agora, a evolução ela vem a partir do momento em que você deixa de trabalhar só para o franqueado e começa a trabalhar com o franqueado, né? E aí eu pego o exemplo, né? Mais de 1.000 franqueados que eu acompanhei muito de perto a operação. Eu já tive franqueado médico, engenheiro, arquiteto, advogado, financista. Todo tipo de franqueado. E cada um tem uma competência técnica que pode contribuir muito para o todo. Né? E aí eu estou entendendo pela sua fala que o que vai diferenciar o franqueado no momento do repasse, do encerramento, da vida ativa, da contribuição para o franqueador, é muito do comportamento, né? Isso aí. E aí, para a gente fechar o nosso bate-papo, né? Nós somos aqui uma rede, né? Uma rede com 3 marcas fortes de varejo, que está num momento muito importante, né? A nossa conexão realmente, de fato. Que dica você daria tanto para a franqueadora quanto para os franqueados de aproveitarem esse momento, de construir ou continuar a construir história, né, de uma marca que é tão icônica, né, um grupo que é tão relevante, para a gente continuar sendo relevante para o mercado, para a gente continuar evoluindo como rede, para a gente se conectar como grupo, para o franqueado poder aproveitar ao máximo da franqueadora e vice-versa. O que você traria como um conselho aí para todos nós? Conversar mais, sentar mais na mesa para conversar, sabe? Olhar para o passado como uma lembrança para não acontecer de novo, mas não viver no passado, né? Nós estamos vivendo um outro momento de mundo, sabe? Tem muitas coisas que aconteceram no passado que elas não vão voltar mais, boa ou ruim, elas ficaram no passado. Então nós temos que aprender a olhar para frente. Sabe? Eu acho que uma das coisas que eu falo pare de olhar para o espelho retrovisor
e olhe para frente. Olha para aquilo que pode ser feito, não para aquilo que já foi feito. A gente tem que olhar, Rodrigo, para onde a bola vai e não para onde a bola já esteve. Sabe? A bola já esteve aqui. Então, é momento de todos nós, toda a rede, se abraçar, olhar o que tem de bom, trocar entre elas, já que nós temos 3 marcas, sabe? Haver uma conexão com essas marcas para pegar o que cada uma tem de bom em termos de gestão, em termos de negócio propriamente dito, e trocar isso. Porque quantos anos de experiência nós temos no varejo com essas marcas, quantos empresários que nós temos aí junto com essas marcas que tiveram sucesso com a marca e que tem uma história maravilhosa para contar e muitas vezes essa história está guardada, essa história está apagada. Então, o que eu deixo aí para vocês é conversem mais, troque mais, traga as ideias para frente, traga as ideias para frente. Não tenha receio de se relacionar. E aí, eu acho que vocês estão no caminho exato, vocês estão no caminho da construção. Porque você não constrói nada sozinho. Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Né? Então, vamos pensar nisso. Eu posso correr sozinho, mas eu vou cansar. E quando eu canso, eu tenho um time que vai me levar para frente. Então, acho que é isso que nós temos que entender, é isso que acho que é o teu papel. Sabe? O teu papel não é só movimentar a venda, mas é movimentar pessoas. É trazer as pessoas, é aumentar o índice de satisfação, sabe? É procurar equilibrar. A gente fala que a chave da felicidade, né, é justamente o quê? É o entendimento e o alinhamento de expectativa. Sentar na mesa novamente e entender qual é a expectativa, o que eles esperam e o que nós esperamos dele. E, a partir daí, fazer uma nova construção. Nós estamos no início do ano. Eu adoro, né? Eu acho que o cara que inventou essa coisa de ano, ele foi fantástico. Ele foi fantástico. Por quê? Porque ele sempre renasce uma oportunidade nova. Né? Agora, esse ano vai ser diferente. Então, mas não vamos levar isso para o discurso. Vamos trazer isso para a prática. Vamos trazer isso para a conexão, vamos trazer isso para o dia a dia, sabe? Vamos juntar, sabe? E pegar o que tem de melhor e fazer acontecer. Por quê? Marca nós temos, produto nós temos. E agora o que nós precisamos é a postura gerencial, é a postura de dono, o orgulho e vestir a camisa. Muito bom. Lembrar que eu tenho uma marca comigo e eu tenho que respeitar essa marca e fazê-la crescer. Essa é a minha responsabilidade. E o teu papel é cuidar para que isso aconteça com a tua equipe, com todo mundo, né, que você faz isso muito bem, e, ao mesmo tempo, trazer o franqueado em volta da mesa. Trazer o franqueado para sentar aqui, onde eu estou conversando com você. Sabe? E mostrar para a rede depois essa conversa. Mostrar o sucesso que vocês tiveram, mostrar os acertos, sabe? Eu acho que o erro faz parte do acerto, né? Só quebra copo quem lava copo. Se você não faz nada, você nunca lavou um copo, por que você vai quebrar copo? Você nunca fez nada. Agora, se você for para a pia e lavar copo, uma hora vai escorregar um copo da tua mão, mas você vai continuar lavando o copo. Faz parte do jogo. Tá bom? Então, eu acho que o legal é isso, é enxergar o tamanho do mercado que nós temos, o tamanho do país que nós somos, né? E o potencial que nós temos de crescimento. Eu acho que a gente tem todo o direito de continuar sonhando, Rodrigo. Muito bom. Sabe? Continuar sonhando, e muitos que estão aí assistindo a gente, não importa qual é a idade, você vai viver muito ainda pela frente. Então, você tem muito tempo para acertar, para virar o jogo, para buscar o caminho que você quer e que você busca atingir, que você pretende atingir, né? Então, acho que é esse o nosso bate-papo, é isso que a gente tem que levar para toda a rede, sabe, com energia, com garra, com vontade, porque não tem. Eu acho que concorrente para vocês tem que pensar 3 vezes para falar que é o meu concorrente, sabe? Porque eu acho que as marcas são todas muito top. Então, para falar assim, porque eu tenho um monte de concorrentes, você tem um monte de gente que faz coisa parecida com você, mas concorrente, quanto será que nós temos no mercado? Boa. Bom, pessoal, esse é só o primeiro episódio aí do nosso
programa, a nossa temporada aí de podcast Conexão Varejo. Vocês viram que histórias não vão faltar, eu estou muito feliz de trazer o Américo aqui, um amigo, um parceiro, né? Um parceiro que já constrói comigo há muitos anos, né? E que vai continuar construindo, vai participar com a gente da nossa convenção, nosso encontro. Né? Então, Américo, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por compartilhar as histórias, por começar essa jornada nossa realmente juntos, né? Eu sei que você vai contribuir muito para a gente como negócio e a gente espera também, junto com a nossa rede, com os nossos franqueados, com a nossa equipe, que a gente ajude a escrever uma história não só linda para o Grupo Rossetti, mas linda para o varejo e que com certeza você vai fazer parte. E linda para a vida, né? Porque o nosso papel aqui, nós somos pessoas do bem, Rodrigo. O mundo precisa de gente como nós, como seus franqueados, pessoas que querem construir e crescer. O mundo precisa. Nós somos os líderes do mundo. Nós somos os exemplos do mundo. Não existe líder mais no mundo. Cadê os líderes do mundo? Se tira Deus, não tem mais ninguém, né? Então, você olha e fica atento a isso, que você é responsável por tudo isso que vem acontecer daqui para frente. Porque é o nosso papel como líder, gerar emprego, gerar crescimento, acreditar. É isso aí, gente. Nós vamos estar juntos e vamos falar mais sobre isso. Obrigado pelo convite e até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.